Eu vou deixar você se apresentar então um pouco e falar um pouquinho mais da tua rotina, da tua jornada aí no comércio exterior e tudo mais, daí a gente começa com a nossa live, enquanto esse pessoal vai entrando, tá bom? Tá ótimo, combinado. Primeiro, boa noite a todos, boa noite, Liz. Queria agradecer, então, o convite, primeiramente, da Mastersul, no nome de Wagner Bueno e demais integrantes aí da empresa, grandes parceiros nossos no dia a dia, nas operações de comércio exterior. Agradeço e espero hoje aí contribuir com todos aí para, enfim, levar um pouco de informação, compartilhar um pouco de coisas aí do nosso cotidiano que podem vir a agregar. Eu sou Pietro Paroni, sou formado em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em comércio exterior, há 17 anos eu trabalho na área, tenho uma formação aí um pouco de trading, um pouco de armador, e boa parte desses 17 anos eu venho nas operações logísticas, né? Então um pouco de freight forwarder, um pouco de armazém, maior parte armazém, e atualmente eu sou o gerente comercial sul da Multilog. A Multilog está hoje em 4 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eu sou responsável pela parte sul da empresa, o qual nós temos aí 10 unidades. Dessas 10 unidades nós temos 4 recintos alfandegados, que vai ser aí o tema que a gente vai explorar hoje. Os outros 4 são CDs e as outras 2 unidades de negócio são transportes. Dentro desse universo de 10 unidades eu tenho aí um compromisso de 300 milhões de reais de faturamento ano. Então é um desafio bem grande com toda a transformação que a gente vive, com toda a situação que a gente está passando, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo, o comércio exterior está evoluindo bastante também, e as empresas também precisam, sem dúvida, estar se atualizando, enfim, correndo e explorando juntos aí o que pode trazer de sinergia para o mercado. A única coisa que atrapalhou a gente agora foi esse tal desse Covid, né? Que ninguém estava esperando por isso e deu uma desaquecida no nosso mercado, né? Na verdade, em todos os mercados. Em todos os mercados. Foi um fato, infelizmente, mundial, né? E que as proporções a gente ainda nem começou, na verdade, elas vão ser longas, né? Mas, enfim, aconteceu para todos. A gente estava vindo num ano bom, né? Eu acredito que todos aí têm esse mesmo sentimento com quem eu conversei, a maioria do comércio exterior. Janeiro, fevereiro, os resultados, a movimentação estava sendo boa. Parecia que íamos ter um ano melhor que 19. O nosso orçamento, as projeções todas eram acima de 19, estávamos todos felizes. Fomos enganados. Aconteceu esse fato e agora é achar alternativas. Eu acho que por um lado também, não fugindo muito do tema, mas acho que é bom, a gente desengavetou muita coisa. Tenho certeza que, né, a Master eu acompanho bastante, mas outras empresas aí tiraram seus projetos da gaveta. Vou até comentar um mais para frente nosso, que foi muito legal. Vou deixar aqui um PS, hein? Deixa um PS que é dentro da questão da zona secundária, da conferência de carga. Coloca aí que eu vou trazer esse tema que é muito legal. A gente tirou da gaveta. Isso está dando uma ajuda para os dois lados, para a parte pública e para a nossa parte. Depois eu comento mais detalhes, mas enfim. Então isso é muito bom por um lado, né? Acho que tirou a gente da zona de conforto. Não que nós estivéssemos, né? Acho que são vários anos, desde 2008, sendo um pouco mais recente, que teve aquela primeira crise, enfim. Depois a gente teve um momento bom de mercado, mas logo veio 2015, 2016, que foram difíceis. 17 mais ou menos, 18 parecia que ia, 19, ok, e agora 20 isso daí. Mas enfim, vamos em frente. Pietro, acho que a gente poderia começar então hoje explicando um pouquinho para o pessoal o que é a diferença entre uma zona primária e uma zona secundária, e daí a gente já engata em todas essas facilidades que uma zona secundária possa trazer para os clientes, principalmente nesse momento. Você quer explicar para o pessoal qual que é a diferença de uma primária para uma secundária? Vamos lá. Eu vou pegar o contexto até um pouquinho mais generalizado, só para fazer toda a história e fazer uma linha do tempo rápida também. Então, os recintos alfandegados, na verdade, são áreas públicas demarcadas, né, pela concessão que você tem ou pela permissão, onde há operações, né, de armazenamento, de manuseio de cargas provindas ou com destino ao exterior, que todas elas regem, né, estão sob controle aduaneiro. Nisso tudo, dos recintos alfandegados, hoje a gente trabalha com 2 zonas, a zona primária, que ela é o porto ou o aeroporto, basicamente,
e a zona secundária, que são terminais, né, retroportuários que ficam fora do cais, ou armazéns em cidades, né, um pouco mais distantes da parte ali do cais e do litoral, né? Então, basicamente, essas são essas diferenças entre primária e a secundária, né? A passagem de carga é pela primária e, após isso, ela vai para uma secundária que está ou logo próximo ao porto, ou, enfim, em Curitiba, ou, enfim, em Campinas, né? Sempre um pouco distante do cais. Trazendo até um pouco da secundária no assunto, a secundária começou no Brasil em 96, né? E ela se originou devido principalmente pela infraestrutura do Brasil ser não adequada, né, para as operações. Hoje ainda é precária, se a gente for ver, né? Tem alguns terminais atualmente mais modernos, com investimento externo, então atualmente a gente encontra algumas operações de maior qualidade na primária, mas em 96, quando isso se originou, não tinha uma estrutura adequada, era tudo público, né? E aí se trouxe a ideia da secundária, que lá fora já existia isso muito natural, para o Brasil também, para a gente poder escoar as cargas e ter um manuseio, né, da carga. Então aí fica um primeiro ponto da secundária na diferença com a primária. A primária ela existe para passagem da carga, então ela chega, desembarca e vai para o seu destino. O destino pode ser uma secundária, onde lá você tem o manuseio da carga, né? Na secundária você tem essa possibilidade de trazer serviços conexos para o negócio, trazer o manuseio dela, né, para o contexto. Que dentro desse ponto também eu abro um segundo ponto de diferença da secundária, que é dentro desses terminais e armazéns que eu comentei, existem a Receita Federal, a UMAP e a Anvisa, né, que são os principais órgãos públicos que trabalham no comércio exterior, na liberação das cargas, e estes, por sua vez, estão presencialmente na secundária. Eles também estão presentes na primária, mas devido ao volume de carga e por ser um trânsito de passagem, né, não há acesso, né, a esses fiscais. Já na secundária, como o volume é menor, e a ideia da secundária é ter um manuseio, trabalhar a carga, e não só a passagem do container, e sim abri-lo e fazer um trabalho dentro dessa carga, você tem acesso à Receita Federal, você tem acesso à Anvisa, você tem acesso ao mapa, né? Então esse fica um segundo ponto aí de diferença muito legal e muito importante no dia a dia, né, das operações, ainda mais que no Brasil a gente tem uma burocracia muito grande. Então isso dá um conforto, sem dúvida nenhuma, para alguns importadores e exportadores. E tem mais um ponto que são a questão dos regimes aduaneiros, né? Então na primária, basicamente se trabalha com um regime comum, onde o tempo de nacionalização é até 90 dias, né, você operando dentro da área primária. Se você trazer para a secundária, você tem um regime comum com 120 dias, né, ou seja, você tem 30 dias, um mês a mais para trabalhar a tua carga dentro desse armazém secundário, da zona secundária. E já tem os regimes especiais também, né, que são aí por volta aproximadamente de 17 regimes que a gente tem, né, onde você tem diversas facilidades, diversas isenções, enfim, incentivos, né, por parte do próprio governo para poder alimentar o negócio. Quando a gente fala aí, eu ia deixar mais para o final essa pergunta, mas já que a gente falou entre a transferência de uma área primária para uma secundária, a gente precisa fazer uma DTA, né? Perfeito. Porque a nossa mercadoria não está liberada. Quando a gente trabalha, hoje em dia se fala muito do selo OEA, de ser um certificado, um transportador econômico autorizado, né? A Mastersul tem uma empresa do grupo que é a MSLog, uma transportadora. A gente presta esse tipo de serviço via DTA. Qual é a vantagem do nosso cliente em trabalhar com uma empresa que tenha o selo OEA e disponibilizar a carga num recinto secundário? Existe alguma vantagem para isso? Existem algumas. Nós também, por sua vez, fomos, né, logo que se iniciou esse trabalho no Brasil, que já tem mais de 2 anos, tá indo para o 3º ano, nós também nos certificamos, né, tanto a parte de armazém e toda a OEA hoje. E isso traz primeiro ponto para a cadeia, né, a questão do compliance, que também é algo que vem muito forte, né, nos últimos anos, e tem que ser, porque é aquilo, né, nós também aqui no Brasil precisamos realmente atingir uma maturidade de processo que traga uma confiança para o investidor externo também vir para cá e para a cadeia ficar mais sustentável, né, tirar de lado tudo que não for o correto. Então, quando você é um provedor OEA, o cliente lá fora
Europa, Estados Unidos, enfim, que já tem esse perfil e que já trabalha com o EA também, né, ele tem a confiança que os parceiros que estão trabalhando lá dentro têm um nível de compliance que vai ajudar na segurança da operação como um todo. E o segundo ponto que eu queria colocar na questão da OEA é a transparência que você gera com os órgãos federais do Brasil. Então, a Receita Federal, por sua vez, acaba tendo acesso dentro das empresas que são OEA, né? Eles têm aí um acesso muito maior do que aquelas empresas que não são. Mas isso ao mesmo tempo que parece, puxa, mas eu vou abrir a minha empresa para a Receita. Na verdade, eles já têm todo um mapeamento, né, de sistemas que se cruzam hoje, e quanto antes você adequar a sua empresa e ter essa transparência com a Receita, você também consegue ter ganhos, porque a Receita também vem mudando, como eu falei no começo, né? A parte pública ela tinha que se desenvolver, ela está se desenvolvendo, e eles não vão olhar a ideia para frente, né, é que eles não vão olhar para querer te pegar e te dar uma multa, né, eles vão querer corrigir o processo, porque a cadeia tem que fluir cada vez mais e melhor, a gente tem que ser mais produtivo, a gente tem que ser mais competitivo. Então, você tendo o selo OEA, traz a questão do compliance muito forte, e essa transparência para a Receita Federal, que é o principal órgão aí do comércio exterior, isso é muito válido e também traz aí uma força muito grande para, enfim, todos os próximos passos da empresa, que nós sabemos aí que toda empresa, enfim, né, sempre mira aí a longevidade. E sem contar que isso traz uma facilidade em toda a questão, né? Porque a Receita Federal não quer ficar focada naquele cara que traz um monte de carga, um monte de mercadoria por mês. Ele quer, na verdade, fazer uma vistoria de quem traz pouca carga, e eles têm pouco acesso a essas cargas, né? Então vamos deixar esse pessoal que faz tudo certinho, tudo dentro da lei, vamos deixar que eles liberem essas cargas de uma forma mais rápida, né? Exatamente, esse ponto é muito bom. A tendência, ainda não, mas a tendência com o EA, que já está funcionando sobre águas, daqui a pouco vai vir o sobre ar, né? Sobre asas, na verdade, enfim, sobre ar também, né? Enfim, a mesma terminologia, mas enfim, a ideia é que seja liberado, vá direto, né, para o armazém secundário, para algum trabalho, alguma especificidade, ou vá direto para a indústria, para a parte final, para a planta, enfim, e a conferência seja só pós, se houver alguma necessidade, porque o cruzamento de dados já vai ser tanto daqui a pouco, né, a questão dos BIs, enfim, blockchain, que ele não vai precisar mais exatamente fazer essa conferência de cada etapa, de cada caixa, enfim, como é hoje, toda essa burocracia que vem já melhorando, mas enfim, vai deixar isso para trás. Então vamos voltar para o nosso recinto alfandegado aqui, secundário, porque infelizmente no Instagram a gente só tem 55 minutos, né? Tranquilo. E qual que é a vantagem da gente usar um armazém secundário, sem ser a questão dos órgãos anuentes que estão muito mais próximos da gente, questão de custo, tudo isso, se a gente for comparar lá um custo que a Multilog apresenta versus o que o aeroporto ou o Paranaguá apresenta para o nosso cliente. Quanto mais ou menos a gente fala em redução de armazenagem? Porque tem que valer a pena financeiramente, né? Não, sem dúvida, exato. Exato, o custo logístico tem que valer a pena. Eu só quero fazer um parênteses no início dessa resposta, porque assim, tudo a gente tem que analisar e fazer conta, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que isso é uma boa provocação para os importadores, né? A gente tem que fazer conta para chegar na última linha e ver, né? Porque assim, quando a gente olha um porto que tem uma armazenagem de graça, né, é muito fácil a conta. Né? E alguns processos, óbvio, eles vão acabar caindo dentro desse período de graça, enfim, e procede dessa forma. Mas existem outros processos, né, que aí entra um pouco da nossa característica, que são processos que exigem mais anuências, que tenham mais complexidade, que tenham algum NCM diferenciado, enfim, tudo que for fora do comum começa a fazer mais sentido na secundária do que na primária, tanto porto quanto aeroporto. Respondendo a tua pergunta diretamente, com relação ao porto, a nossa diferença de tarifa de armazenagem após o free time é brutal. Nós estamos falando aí por mais de 50% facilmente após os 10 dias. Contra o aeroporto, é mais ou menos, eu diria, de 30% a 40%, e no aeroporto, no caso, cobra assim que chega no aeroporto, né? Assim que chegou em terra, já é cobrado. Então, a diferença nessa hora da remoção para nós, inclusive, a gente até tem um serviço de graça de puxada do aeroporto para o terminal de São José, né, até para alimentar essa facilidade da secundária, onde nosso período é maior de liberação
e o nosso custo-benefício é pelo menos 30% a 40% menor na armazenagem contra o aeroporto. E nesse caso, então, do porto, fica após do free time essa diferença. E, obviamente, a gente tem que estudar, entender o que é necessário, qual é o tipo de carga, se entra algum incentivo, não entra, para poder apresentar alguma diferença para o importador. Uhum. Bom, então acho que a gente pode focar um pouquinho na questão do entreposto aduaneiro, que até é o nosso foco da nossa live. Vamos falar do entreposto de uma forma normal, como ele vem sendo aplicado e os clientes Sim. conhecem bastante, e depois vamos focar naquele outro VMI que a gente andou conversando, que Sim. é um pouquinho diferente, mas que também pode trazer algumas vantagens, né? Então, Exato. como é que funciona um entreposto aduaneiro? Como é que eu começo ele? Por que eu faço um entreposto aduaneiro? Por que o meu cliente Sim. opta por esse regime especial? Muito boa a sua pergunta, porque assim, o entreposto aduaneiro ele é um regime, um dos mais comuns que nós temos, né? Como eu comentei anteriormente, a gente tem por volta de 17 regimes especiais, né, aduaneiros. Um deles é o entreposto, que ele é muito simples no sentido de documental, por exemplo, você não precisa mudar a sua invoice, a WB, BL, o packing list, enfim, não há nenhuma alteração no processo. Ele só há alteração na hora que ele interna a área secundária. E aí quais são as diferenças? Quando você traz a carga, você, ao invés de optar pelo regime comum, que é 120 dias, você opta pelo entreposto. O entreposto, já no primeiro ponto, ele te dá 2 anos, né, de permanência. Na verdade, é 1 com renovação de mais 1. Então, você pode ficar com essa mercadoria importada por 2 anos sem nacionalizá-la, né, no território brasileiro, só que dentro do armazém secundário, que é uma área internacional. Uhum. E aí começam outras diferenças, como quando a gente recebe, a gente faz então uma DA, que seria uma declaração de admissão, onde o cliente vai escolher, por isso do estudo lá atrás que eu comentei, ele vai escolher como ele vai nacionalizar. Então vamos fazer um exemplo, container vem com 20 pallets. Se ele vai tirar por pallet essa mercadoria, que é um dos benefícios do entreposto, você traz um container e tira parcialmente a carga. Você pode chegar a tirar um pallet, você pode chegar a tirar uma caixa, ou você pode chegar a tirar uma unidade. Essa hora você vai escolher quando você der a entrada no armazém e escolher regime de entreposto. E a minha menor unidade na minha declaração de admissão vai ser caixa. Então você traz um container, a gente desova os 20 pallets, armazena os 20 pallets, e conforme a puxada para suas vendas ou para planta, etc., eu quero 5 caixas, uma caixa do SKU tal, 2 caixas do outro SKU. Então você começa a fazer mix, né, de pedidos, o que te traz também uma postergação dos impostos num primeiro momento, então você não tem que desprender de um fluxo financeiro logo na liberação do container como um todo, e sim de caixas, né, de parcial daquilo. Você tem um gerenciamento de estoque terceirizado, uma vez que a carga está dentro do nosso armazém. Nós temos hoje uma plataforma que chama Genius, que você tem todo o tracking da operação dentro dele, então você sabe online qual a posição de estoque, quanto que é o faturamento, a prévia de faturamento, quanto você faturou nos meses anteriores, enfim, todos os tipos de operação você pode fazer através da nossa plataforma. Então você tem uma interação online, em real time, né, para poder fazer esse gerenciamento. E acho que o ponto principal, pensando em futuro, é essa questão de você ter, com a demanda que você vai trazer, a hora que você vender, você faz a nacionalização e põe isso no mercado. Com a outra vantagem também de ter esse estoque empurrado, né? Uma vez que você está fazendo entreposto, nada mais é que você deixar o estoque do exportador no Brasil. Então a disponibilidade é imediata, ele não precisa passar 40 dias China-Brasil no mar, ou enfim, o aéreo tem uma tramitação aí de 5 a 7 dias, depende da origem, enfim. Né? Ele está ali no bairro São José, enfim, ou Campinas, enfim, né, onde tiver o alfandegado, o importador, o estoque, a prateleira está muito próxima. Então, você nacionaliza aquelas caixas, faz uma parametrização hoje que é muito rápida, quer dizer, de um dia para o outro você tem o produto disponível. E aí, óbvio, né, todas essas vantagens do entreposto, que são simples, porque você não muda a documentação, você não altera nada do seu processo, você apenas escolhe o regime e faz a DA, a declaração de admissão, na menor unidade que você vai retirar depois. Simples assim. E, obviamente, para isso tudo acontecer, você faz um estudo, que é a questão da conta, né? Porque vai ter um custo do armazém ao longo desse período que você vai nacionalizando, e isso
tem que fazer sentido e fechar a conta para o entreposto poder ajudar. Então, para frente, que é incerto, né, nós não sabemos as demandas que nós vamos ter, nós não sabemos como que nós vamos, né, a gente fala muito com os clientes todos os dias, toda semana, é muito difícil, né, ninguém consegue dar o quanto de pedido vai pôr lá fora e vai trazer e vai vender. Então a cadeia hoje ela perdeu um pouco do seu ciclo e o entreposto vem para ajustar um pouco dessa cadeia, né, até a gente conseguir normalizar melhor aí a situação. Então essas são as vantagens aí do entreposto. A Sabrina fez um gancho aqui, perguntando se quando ela tem uma carga registrada em entreposto aduaneiro, ela pode chegar aí para perdimento. Eu vejo que ela pode ir para perdimento se ela passar desses 2 anos. Eu tenho 1 ano, antes dele vencer eu preciso renovar, e dentro desses 2 anos eu fico ali com a minha carga podendo liberar ela. Só vai a perdimento depois de 2 anos completos, né? Perfeito, Liz, exatamente. A carga ela só vai para perdimento após 2 anos, então esse controle a gente tem no Gênios, né? Você, uma vez que entrou a carga normal, a DA, declaração de admissão, começa a contar o prazo, né? Foi de carga, faz a DA, começa a contar o prazo. Após 1 ano você faz a petição para renovação, tem mais 1 ano. Após o 2º ano, realmente a carga, na verdade, há uma parte administrativa ainda, que após os 2 anos a Receita faz uma consulta ao importador, né, para saber se realmente essa carga vai para perdimento, e se realmente ele der o ok, não, vai para perdimento, não, enfim, eu, né, não vou mais analisar, não tem mais continuidade desse produto, etc. Aí acaba tendo sempre 2 caminhos, né, ou a Receita também, depois desse processo administrativo que dura mais ou menos 1 mês, ela destina essa carga para leilão ou para destruição, dependendo da carga. Né? Então, assim, inevitavelmente, após 2 anos, vai para o perdimento e tem esses 2 caminhos aí a seguir. E se nesse 1 ano a gente esquecer de solicitar a petição, por exemplo, aí ela entra nesse trâmite de ir a perdimento e a Receita fazer esse questionamento? E daí eu posso dar entrada e renovar por mais 1 ano ou não? Pode, também pode. Depois de 1 ano, se não for feita, né, a petição, ela vai acionar, porque ela sempre acaba acionando após os vencimentos, ela vai fazer um recurso administrativo acionando o importador para saber o real interesse dele pelaquela carga. Né? E aí ele pode, não, esqueci, enfim, passou o prazo, peticiona mais 1 ano, ou se não, aí no 2º ano realmente nacionaliza tudo, ou se não vai ter algum destino dessa carga. A Bruna perguntou se existe alguma mercadoria, eu achei bem interessante a pergunta dela, que não possa utilizar esse regime de entreposto aduaneiro, por exemplo, alguma carga perigosa, algum produto químico, alguma carga de medicamento. Na verdade, não há restrição para o entreposto. Uma vez que a carga é importada, ela pode seguir os 2 caminhos, ou algum regime especial. No caso do entreposto, não há nenhuma proibição, né, na sua grande maioria. Talvez deu uma interferência. Eu vou pedir para você Voltou? repetir, porque deu uma... voltou, agora voltou. Eu estava comentando que na restrição, na sua grande maioria, não deve haver restrição para o entreposto. Talvez algum NCM ou outro, dependendo da indústria, como indústria bélica ou qualquer outra indústria químico perigoso, dependendo do fim dessa mercadoria, né, que ele tenha, pode ser sim que tenha alguma restrição, mas aí deve ser 1%, ou enfim, 0 alguma coisa que não possa ter aí o regime de entreposto aplicado. Entendi. Vamos fazer um link nesse entreposto, já que a gente entrou, e comentar um pouquinho mais sobre como que funciona esse regime diferenciado dentro do entreposto, que é o VMA? Vamos lá. Esse é um bom ponto também, é um ponto que, assim como o entreposto, eu acho que a gente tem que explorar mais, né? O entreposto consignado, que é o VMI, que é o Vendor Management Inventory, né, que é o termo em inglês para gerenciamento de estoque do exportador. E eu continuo achando que ele termina com A, né? Eu continuo falando que no I. Tudo bem, vai. Então, voltando, o entreposto VMI. Consignado do VMI, né, ele tem uma característica que eu diria que é uma maturidade maior do processo do entreposto. Né? Então, hoje, na verdade, o VMI, como ele é o gerenciamento do estoque do exportador no Brasil, né, então seria essa empurrada do estoque para o Brasil, né, e a alimentação para o importador
através dessa cadeia pelo hub do armazém. Então, em outras palavras, a gente faz uma operação tripartite, onde a condição comercial é entre importador e exportador. Então, questões de câmbio, questões de preços, isso fica entre importador e exportador. E na questão do gerenciamento da cadeia, a gente entra com o VMI, onde a gente faz com que a cadeia de suprimento tenha uma estabilidade melhor, tanto para o exportador quanto para o importador. Então, esse VMI acaba sendo uma operação tripartite, onde a gente tem todo o armazém alfandegado que tiver essa operação, ele consegue fazer todo o recebimento do PO aqui do importador, faz o lançamento para o exportador, controla essa cadeia que está vindo e controla o que tem no armazém que está sendo puxado para a fábrica. Né? Então, isso tudo traz, entre algumas vantagens, né? A principal é que faz com que o importador ele tenha uma redução do seu estoque, que isso dá um tábio na conta dele anual, que é assunto um pouco mais extenso, mas enfim, em primeiro ponto aí que é bom e traz vantagem para ele, é que o estoque dele fique em nome desse armazém, porque o armazém ele figura como importador, porque ele tem a habilitação do radar, mas ele não é comercial. Né? Então, o armazém pode ter a carga em seu nome, uma vez que a Proforma, então, vem inclusive no nome da Multilog, em alguns casos de VMI que a gente tem. Né? Os documentos vêm em nome da Multilog, e depois é feita uma invoice por esse importador para o exportador, puxando aquilo que é necessário dentro da fábrica dele para fazer a produção. Então, isso deixa com que a cadeia fique mais balanceada para as duas partes, né? E não tenha o uso da estrutura, o uso da parte de contábil, que aí gera-se também capital, porque a gente está falando de estoque parado. O estoque parado dentro da empresa é dinheiro. Isso tudo versus um estudo de custo logístico, ele coloca dentro do armazém e consegue balancear toda a cadeia. De novo, né, é importantíssimo nesse caso do VMI a relação com o exportador, porque ele vai ter que ter prazo de pagamento do fechamento de câmbio para isso tudo ocorrer de uma forma também mais tranquila na questão de fluxo de caixa. A Fernanda perguntou se a gente pode usar esse tipo de operação para exportação também. Também. Desculpa, pode falar. Não, pode ir. Não, é que é interessante porque assim, a gente pode usar tanto para exportação, que na verdade a gente inverte o processo, só que a gente não empurra o estoque e sim deixa ele concentrado no armazém para fazer alguns países, né? Então a gente inverte. Por exemplo, no VMI de hoje de importação que eu estava comentando, a gente tem, por exemplo, múltiplos fornecedores trazendo para um hub e aí essa indústria puxa, um exemplo. A gente pode, aí acaba na exportação fazendo o contrário. Você alimenta o hub e aí você distribui para diversos clientes. Né? Então você tem o armazém como estratégico para fazer operações, por exemplo, América do Sul, para abastecer. A gente tem um case, inclusive, sendo desenvolvido para fazer isso. A gente vai fazer reposição de peças, né? São algumas peças que vêm para o Brasil, há uma manufatura nelas, e depois a distribuição de hub América do Sul através do armazém. Então dá para você fazer isso com uma capilaridade. Né? E tem o VMI nacional também. A gente fala do importado, do exportado, mas no Brasil também se usa o VMI, que nada mais é usar esse modelo de hub, né, concentrado, dependendo da região que você trabalha, você concentrar num armazém, num centro que faça a distribuição e que tenha serviços adicionais lá dentro. Um ponto importante e que eu também não citei é que hoje, dentro das zonas secundárias que passaram de EAD em 1996 para Porto Seco em 2007 e 2013 viraram CLIAs, que CLIA, na verdade, significa Centro Logístico Industrial Aduaneiro, onde quem tem essa parte do CLIA, porque alguns não se tornaram CLIAs e ficaram como Porto Seco, mas a maioria é CLIA, você tem as possibilidades de fazer um trabalho de manufatura dentro do armazém, né, antes de você nacionalizar, ou até para você receber essa importação e reexportar ela para algum outro país. Aí, quando eu falo de um nacional, eu não preciso usar um recinto que seja alfanegado, eu posso usar só um centro de distribuição de vocês. Exatamente. Quando a gente fala do VMI nacional, aí seria uma operação mais
é menos burocrática, menos complexa, que você usaria um armazém bem equipado num centro que o seu raio de atuação é, né, é mais bem localizado para a operação. A Sabrina questionou assim, que ela estava trabalhando recentemente com tecidos e que muitos clientes dela estavam solicitando essa opção de entreposto aduaneiro para fugir de uma possível multa de LI. Por quê? Porque provavelmente estava existindo algum embarque da mercadoria sem LI pré-embarque. Vindo para o entreposto, eles não estavam solicitando essa LI. Como é que acontece isso? Exatamente. Isso também, só fazendo até um gancho no início da nossa conversa, hoje os órgãos estão ficando muito mais rápidos, né? Então as LIs estão sendo deferidas pelo DSEX numa velocidade muito maior. Mas nem sempre acontece para todos os processos, para todos os NCMs e assim vai, para todos os importadores. Uma das opções, e é muito bom esse ponto da Sabrina, obrigado inclusive por colocar isso, porque a LI, ela para nós, no caso da zona secundária, isso acaba sendo uma vantagem, porque ele só conta, mesmo ela sendo pré-embarque ou pós-embarque, ela só vai contar a partir do momento que ela tiver a carga aqui, porque é considerado internacional. Então, quando ela está lá fora, se você for liberar na primária, ela tem que ter tido o pré realmente acontecido da LI, porque ela vai bater aqui, se você nacionalizar no porto, no aeroporto, enfim, na primária, ele tem que ter tido a pré liberada, senão há multa, incidência de multa. E quando você vem para a secundária, realmente se caracteriza ainda como se fosse a origem. Né? Como então, se estivesse em trânsito. Como se estivesse em trânsito. Então você pode solicitar, uma vez que a carga veio, vamos dar um exemplo esdrúxulo, né? Não vi que tinha LI, ou enfim, esquecemos de pedir para esse processo. Você traz ele para o entreposto, faz a solicitação, espera o deferimento e corre normal o processo. É uma outra vantagem que a gente tem para os processos de LI. E eu posso pedir um entreposto de uma mercadoria e daí pegar e liberar ela toda completa? Ou obrigatoriamente eu preciso fazer pelo menos mais de um registro? Não, você pode optar pelo entreposto e fazer a liberação total depois, né? Se você se arrepender de fazer a parcial, ou enfim, vendeu, né, a carga como um todo, ou precisa dela para a planta, não tem problema nenhum. Você pode nacionalizar ela como um todo. Ou se alguém vê que esqueceu uma LI aí no meio do caminho, o entreposto pode ser. Pode ser uma bela saída. Nunca mais ninguém vai pagar multa da LI. Não conta pra ninguém. Tô brincando. Segredo, Bruna, não divulga na rede. Traz pra nós aqui que a gente resolve, fica tranquila. Ô Pietro, se algum cliente quiser fazer negócio com a Multilog, porque existe todo um tarifário, uma política de preço e tudo isso é negociado diretamente com a Multilog, certo? Exatamente, e eu até gostaria de reforçar que esse é um bom ponto também, porque as zonas secundárias, elas têm uma característica, até hoje, a gente está mudando isso, principalmente a Multilog, a gente tem uma tabela de serviços, né? E muitas vezes a gente tem essa tabela, um lado é por causa da exigência da Receita Federal, a gente tem diversas exigências da parte deles, né? Obviamente, porque somos uma área internacional, mas até na questão da precificação também há algumas certas exigências, mas a gente vem trabalhando para conseguir, já conseguimos em alguns projetos, né, fazer como se fosse um pacote, né, para ficar mais simples a precificação e para ela ser mais previsível para o importador. Porque senão ele fica naquele driver 0,x percentual, mais x percentual, mais x percentual, e isso acaba gerando, às vezes, Você consegue fazer uma simulação, obviamente, ela está muito próxima dessa simulação, mas nunca vai ser o real custo que você vai ter. Né? Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, até por causa de dólar, etc. e tal. Mas respondendo a tua pergunta da tabela, hoje a gente trabalha com tabelas, mas a gente vem trabalhando já um caminho para ter uma simplificação da precificação. Para quê? Para trazer mais visibilidade, previsibilidade e um acerto no custo do total logístico do cliente. Até o Marcos perguntou aqui para a gente onde é que está a planilha, a tabela de preço da MSLog, né? Que vem ser uma empresa do nosso grupo da MasterSul. Eu vou pedir para a Gabi divulgar aqui nos nossos comentários tanto o nosso contato da MasterSul, o nosso e-mail, o nosso telefone, e já pedir para colocar o teu contato também ali, se o pessoal quiser seguir, saber um pouco mais e tiver alguma dúvida, de repente quiser acessar vocês ou acessar via MasterSul, também não tem problema. Eu vou pedir para ela divulgar ali os dois canais que fica mais fácil. Legal. Por enquanto não veio mais nenhuma pergunta aqui pra gente sobre essa questão específica do entreposto,
Mas alguém questiona se existe algum outro tipo de regime. E se a gente podia falar um pouquinho sobre o drawback, o que, que ele tem de facilidade, por que, que eu uso o drawback numa operação, por que, que eu uso o recinto secundário nas minhas operações de drawback, né? Nós temos bastante regimes, como eu comentei, então nós temos a admissão temporária, né, que pode servir para feiras ou simplesmente para trazer um maquinário e produzir uma certa quantidade de produtos e mandar embora de volta essa mercadoria. A gente tem um muito interessante que chama Carnet ATA, que é utilizado, por exemplo, pelo Circo du Soleil, né, e é pouco conhecido, por exemplo. Então, ele é uma liberação que tem diversos países que têm um acordo. Então, uma vez que ele consegue esse Carnet ATA, ele consegue circular. São mais ou menos 70 países que têm essa combinação. E como eles fazem shows, eles se movem, né, pelo planeta. Com o Carnet ATA, ele consegue ter a entrada dele mais fácil e menos burocrática, né? Então, esse é um outro regime muito legal. E entrando no drawback, o drawback ele é muito interessante e eu acho que para frente agora cabe a gente fazer exercícios com ele, porque o drawback basicamente você traz uma importação e quando você traz vamos dar um exemplo que seria uma matéria-prima, para você fazer uma produção aqui nacional de algum produto final, que esse vai ser exportado. Então, quando você tem esse tipo de operação, você utiliza o drawback porque você consegue isentar, né, as tarifas, os impostos de importação, porque você vai utilizar nisso para agregar um produto final onde ele vai ter a exportação. Então, o drawback é um ótimo exemplo, é um regime até que bem usado, e eu acredito agora, com as exportações, obviamente a gente tem um lastro muito grande em grãos, mas o mercado também vem se abrindo para outros produtos, né, muito na base de bens de consumo, mais finais, né? Então, acho que isso a gente tem que aproveitar esse momento para exatamente começar a olhar nossos regimes de uma outra forma, né? A gente tem muita opção, pouco utilizada. O drawback pode vir a ajudar em diversas produções, né? Ajudando o custo do exportador brasileiro, né, a cair, e já com esse dólar a 5 e pouco, que deve se manter aí, pelo menos até final desse ano, né? Pelo menos a gente está estimando aqui 5,20 é a nossa visão aí até final de 2020, pelo menos. Esse real nesse nível, né, favorece muito a exportação. Então, quem tiver já operacionalizando algum produto de exportação que conseguir importar uma matéria-prima, né, para esse tipo de produção, você consegue isentar seus impostos, né, da importação, fazer essa produção e tem a exportação já incentivada com relação à suspensão de impostos, né? Então, é um outro regime muito bom. E que também fica ganchos aqui para a gente conversar, tanto com a MasterSul quanto com a Multilog. Assim, existem até combinações de regimes que a gente pode vir a utilizar numa mesma importação, né, mais de um regime, para ajudar o processo como um todo. Inclusive a Paty faz aqui um link, porque ela disse que tem alguns clientes dela que hoje usam o regime de admissão temporária e que eles queriam fazer a transferência desse regime para o entreposto aduaneiro. Ela pediu para a gente explicar um pouquinho mais. Agora a gente está aí com 15 minutos ainda, eu só estou falando o nosso tempo, porque é para a gente não ficar com algum assunto e acabar embolando ele. Ela perguntou se dá para a gente falar um pouquinho mais sobre essa transição de regime, se ela pode acontecer e quais os prazos, quais os trâmites que devem ser seguidos. Ele vai depender de cada NCM, tá? Então, assim, depende da tratativa de cada NCM para ver o comportamento disso. Por que eu estou falando isso? Porque existem diversas... a gente tem que fazer uma proteção de mercado, então é permitido fazer uma admissão temporária para alguns fins, né? E para você torná-lo depois um entreposto, dependendo do NCM, você pode vir a fazer isso, né? O que vai acontecer? Porque na admissão você tem a suspensão dos impostos. Então, geralmente, quando você vai trazer isso para um regime de entreposto, provavelmente na saída você vai ter que pagar, né, 100% desses impostos, porque você está nacionalizando a carga e não mais utilizando ela para produzir algo, né, e mandar essa máquina embora, enfim, coisas do tipo, né? Então, é algo que tem que ser estudado e entendido para ver o que cabe dentro daquele NCM especificamente que a gente está falando. Então, se eu falar de uma máquina, por exemplo, que foi o ponto que você levantou, a primeira coisa que eu tenho que ver é se eu posso trazer essa máquina
Porque numa admissão temporária, por exemplo, eu posso trazer um similar nacional, usar ela aqui por alguma finalidade pré-determinada e devolver. Agora, Exato. para eu trazer num regime de entreposto, eu já não posso fazer isso se tiver um similar nacional, né? Exato, exato. Então a gente tem que consultar para entender, ainda mais se ela for usada, né? Então a máquina, na admissão temporária, ela pode ser usada, uma máquina usada lá fora, trazer ela para fins de produção, né? E para o entreposto você já vai ter que consultar para entender, né, se ela pode ser importada ou não, porque a gente tem restrições de uma série de máquinas e NCMs que não podem ser importado usado. Vai depender do fim dela, do mercado, do segmento, né? Mas isso vai acontecer e tem que ter uma consulta aí com os nossos especialistas da Mastersul para saber a viabilidade. Certo. O Lucas pergunta multimodal em MIC-DTA, com mudança de modal. Você poderia esclarecer um pouco mais sobre isso? O MIC-DTA basicamente é um processo rodoviário internacional, que se eu entendi bem o que ele está, né, trazendo aqui, talvez seria fazer um transbordo disso para container, provavelmente, ou enfim, transbordar ele para um aéreo e dar continuidade. Para ser sincero, eu nunca vi uma operação dessa. Eu acredito que dependendo da operação, por que eu falo que depende? A gente tem DTA escalonada no Brasil, né, que quer dizer que ela pode passar por diversos recintos, mas isso não quer dizer da troca de modal. Então, assim, teria que verificar, mas eu acho que hoje o multimodal ainda tem barreiras grandes. A gente vê o multimodal no Brasil ainda com uma certa dificuldade, né? Quando você troca entre ferrovia e rodoviário, isso já existe, já acontece, mas foi uma luta difícil de acontecer. E quando você vai para outros tipos de modal, eu acho que fica um pouco mais complexo. Então, acho que hoje a gente não deve ter muitas facilidades nisso, mas com certeza, no futuro breve, a gente deve ter, porque antes que a gente perca, também eu queria voltar naquele PS que você marcou. Eu ia te perguntar agora. Antes que acabe o tempo, até para dar como exemplo do que eu quis responder essa última pergunta. Com a pandemia, o que a gente tirou da gaveta? Nós tínhamos um projeto de fazer conferência remota para a Receita Federal. Por quê? Todos nós sabemos que a Receita Federal, antes da pandemia, assim como a Anvisa já tinha feito aquela questão da descentralização, que no momento lá atrás foi um pouco difícil para todos nós, né, perder aquela sensação de resolver com a Anvisa local, né, mas aquilo foi substituído por sistema e caiu-se o tempo de liberação de diversas, né, no todo, de diversas mercadorias caiu bastante. Então, a produtividade e eficiência da Anvisa no todo, no comércio exterior, melhorou muito. A Receita Federal já tinha um projeto nessa linha, que era tirar os seus fiscais dos seus postos, até porque ela não tem tanto corpo efetivo, e a maioria deles já estão em um estágio quase de aposentadoria. Com a pandemia, a gente tirou da gaveta essa questão de fazer a conferência remota. E lá em Campinas, por uma portaria que foi protocolado lá em março, a gente protocolou, então, a fiscalização remota do fiscal em home office numa área. Aí a gente construiu todo um projeto, a área de conferência ela já é delimitada, já tem câmeras, mas aí a gente melhorou ainda mais essa área, fizemos uma área com mais segurança, com um raio de 360 graus de filmagem, e começamos tanto o software como a maneira, né, GoPro, enfim, ou celular, começamos a fazer alguns testes para ver como seria melhor a interação, né, do fiscal com o nosso operador. E foi dado o primeiro start dia 6 de abril, lá no nosso CLIA de Campinas, onde houve a liberação de dois canais vermelhos com conferência física pelo fiscal em casa e o nosso operador fazendo todo o manuseio da verificação que ele pedia. Isso deu tão certo que a gente já está na fase 2 do projeto, a gente já melhorou o software, já avançamos num novo modelo e já foi aplicado em todas as unidades Multilog Brasil, que são 12 recintos alfandegados, diga-se passagem, né, no Brasil. Nós temos o maior número de recintos aí no Brasil como armazém alfandegado. Isso tudo foi replicado e hoje todos os fiscais com a pandemia não precisam nem retornar mais às unidades, trazendo assim diversos ganhos para a Receita e até para nós, né? A facilidade, a agilidade,
o custo de deslocamento para a receita, enfim, a gente agora não despende mais de áreas de estrutura que a gente tinha por obrigação de contrato, né? Enfim, mesas, sala de reuniões, enfim, diversos pontos que a gente tem estruturais hoje, a gente suprimiu isso e deu esse ganho para eles, e foi uma parceria que, quando eu digo que a evolução está acontecendo, esse tipo de parceria é muito legal, né? Eles viram isso com muito bons olhos, e a gente continua avançando com outros projetos que eu não posso contar, que para melhorar e buscar a digitalização, enfim, melhorar todo o processo do comércio exterior como um todo. Agora, Pedro, você fica com uma dívida comigo, porque assim que você puder falar, a gente vai fazer uma nova live para você me contar o que é isso. Pode deixar, tá combinado. A Vitória comentou aqui, eu acho que ela foi alguém que se beneficiou desse novo formato da Receita, porque ela disse que foi muito bom e trouxe inovação e tudo mais para eles, principalmente nesse período, né? Vitória, eu queria, inclusive, você pegar seu rápido gancho, é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa que, inclusive, tem envolvimento com o VMI, que eu comentei anteriormente, uma pessoa profissional de primeira linha, agradeço. Eu vi que ela mandou um comentário aí da Multilog, agradeço ela pela parceria de sempre. E que bom que ela é uma usuária que usufruiu já desse projeto novo e que está funcionando. Agora, eu recebi uma solicitação especial aqui. Opa. O Lucas Roico falou para mim assim, ô tia, divulga meu canal aí. Ô, boa. Lucas, aproveita esses últimos minutos aí, coloca Joga o teu aí. Canal. E o pessoal que estiver assistindo a gente, quem puder seguir ele lá para dar uma ajuda para ele no canal, ele vai ficar bem agradecido. Pietro, por hoje acho que é isso. Nosso tempo está quase acabando aí. A gente tem um pouquinho menos de 5 minutos. Queria saber se você quer fazer mais algum comentário, mais algum detalhe que você queira contar, algum spoiler que você possa falar para a gente nesse momento. Eu queria, na verdade, não, só para fechar, eu queria dizer que realmente, né, a gente tem diversas frentes acontecendo ao mesmo tempo, então público e privado estão se juntando muito no comércio exterior, isso é muito legal. A gente tem que ver com bons olhos, né, a questão do portal único é um avanço enorme, né, tá difícil ainda, a do INPE é algo um pouco complexo ainda, mas a Doer lá atrás doeu, né, fazendo até uma brincadeira aqui, quando virou a Doer, foi de um dia para o outro, a Receita mesmo tinha dúvidas, mas enfim, o processo ficou maduro e hoje ele transcorre de uma forma bem mais tranquila. A do INPE vai acontecer a mesma coisa e o Portal Único também, né? O EA é algo fantástico, vai baixar todos os tempos, vai melhorar, vai trazer, né, uma cadência melhor, produtividade, eficiência. Então, a gente tem que olhar com bons olhos e buscar um lugar no sol, né? Porque as coisas estão em transformação, o comércio exterior está em transformação, né? A digitalização já é hoje, né? Não é o amanhã, né? Nós aqui fazendo uma live via Instagram, né? Podendo trazer um pouco de história, um pouco de inovação aí para o pessoal. Então, assim, é estar atento, continuar inovando. Nós, por nosso lado aqui, a gente continua com vários projetos. Vou te avisar o próximo, depois a gente faz uma live. E vamos seguir em frente. Acho que a gente tem que fazer as alianças, né? A MasterSul é um grande parceiro, eu tenho outros parceiros aí que estão conosco aqui no canal, então no dia a dia, isso é muito importante, tem que se unir a cadeia e trazer aí os benefícios para a cadeia como um todo, para o importador, para o exportador, porque nossa vida já não é fácil aí com todos os altos e baixos que a gente tem, fora tudo que está acontecendo. E Pietro, assim, ó, se nas próximas lives que a gente for fazer, tiver mais alguém que você quiser convidar, a gente só precisa mudar o formato, porque aí a gente precisa fazer via YouTube, né? A gente faz um Meet e transmite ele no YouTube, porque no Instagram, infelizmente, são só 2 pessoas. Mas se for o caso, a gente coloca mais alguém para a gente fazer um bate-papo, alguém que você queira indicar, não tem problema, a gente está aberto a isso, tá? E em nome da MasterSul, então, queria te agradecer por essa 1 hora aí, quase que você passou com a gente poder distribuir esse conhecimento de forma geral na rede, porque senão provavelmente isso ia ser uma conversa lá na MasterSul entre eu, você e mais umas 3, 4 pessoas. Sim. Assim o pessoal vai interagindo, vai tirando dúvidas, né? E vamos para a próxima. Legal, queria também agradecer em nome da Multilog, em meu nome, muito obrigado pelo convite. Estamos de portas abertas sempre, né? Acho que o ensinamento aí, as informações, ela tem que ser compartilhada mesmo para todos, né? A gente tem que evoluir juntos. Muito obrigado Liz por tudo também, fico à disposição e vamos em frente. Quanto mais gente competente, capacitada a gente colocar no mercado com maior número de informações, melhor na nossa concorrência, né, Pietro? Com certeza, é isso aí. Pietro, brigadão,
Até Valeu. a próxima. Obrigada, Obrigado. boa noite. Valeu, Tchau, boa noite a pessoal. todos. Obrigada. Tchau, tchau.